Glória a Jesus. Graça e paz, amados. Glória a Jesus. Aleluia. Pode sentar. Nosso texto base hoje, João 4:34. Diz assim: minha comida está realizando a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. Feche seus olhos. Pai, nós te louvamos por esse momento, te louvamos por esse dia abençoado que nos concede. E escancaramos o nosso coração e pedimos que nós possamos não só ouvir, mas também, ó Pai, entender a tua palavra e colocá-la em prática, obedecê-la. Sim, soberano Espírito Santo, ministra os nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Nós estamos vivendo um tempo de mudança, amém? E nós temos visto isso na política, nós temos visto isso na economia, nós estamos vendo mudança em todo lugar. E cremos, porque vamos completar no dia 31 de dezembro, 70 dias orando pela mudança da nossa nação. Isso já estamos orando há muito tempo, mas agora um propósito, 70 dias, para que com a troca de governo, com a troca até mesmo da ideologia, porque até agora é uma ideologia, vai mudar, porque vai estar pautada nos princípios judaicos cristãos. E nós, como igreja, precisamos sustentar essa mudança. Amém? Então, queridos, a mensagem de hoje é: você deve ser a mudança que deseja ver no mundo. Diga assim: a mudança deve começar em mim. Somos nós. A mudança que nós queremos ver no outro. Porque qual é o problema de todas as intrigas? Qual é o problema de todas as divisões? Qual é o problema de todas as partidas? Simplesmente é porque nós vemos no outro defeitos que nós temos. Os defeitos que vemos nos outros são os nossos defeitos. Então nós precisamos mudar. Se nós mudarmos, as pessoas ao nosso redor mudarão também. Não porque elas mudam porque eu mudo, é que a minha mudança faz com que as coisas mudem. Eu sou um fator de mudança. Amém? Então o texto é esse: minha comida está realizando a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. Nós precisamos entender o seguinte: que o mesmo Deus, ou seja, que mesmo Deus nos tendo dado o livre-arbítrio, todos nós temos o livre-arbítrio, nós escolhemos o que nós quisermos. Então, mesmo Deus tendo nos dado o livre-arbítrio, quando nós nascemos de novo, quando nós aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador, a nossa vida não mais nos pertence. Você sabia disso? Eu tenho o livre-arbítrio, eu escolho o que eu quero, porém, quando eu aceitei a Cristo, a minha vida não mais me pertence. E aí guarde isso, ó. Ao nascermos genuinamente do Espírito, o velho homem, a velha pessoa, morreu e Jesus passou a viver em nós. Todo reino tem um rei. Todo reino que tem um rei tem uma constituição. E quem quer morar neste reino deve se submeter ao rei e também à constituição do reino. Se nós aceitamos a Cristo como Senhor, ele então é o rei. E esse reino que tem um rei, ela tem uma constituição que chama-se Palavra de Deus. Então eu já não vivo mais, como disse Paulo, eu já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E o viver que agora tenho, eu tenho o que em Cristo? É Cristo. Então, quando nascemos genuinamente do Espírito, o velho homem morreu e Jesus passou a viver em nós. Continuamos tendo o poder
de decisão, o livre-arbítrio. Porém, não pertencemos mais a nós mesmos. Foi isso que aconteceu quando nós aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador. A nossa vontade foi submetida a Deus. Deus não tirou a nossa vontade. Já ministrei há muito tempo atrás sobre isso. Mas nós, de livre e espontânea vontade, tomamos a nossa vontade e submetemos a Ele. Por isso que começamos com esse versículo. A minha comida, ou seja, a minha vontade, é estar realizando a vontade daquele que me enviou. Isso não significa, queridos, que quando nós nos tornamos cristãos, que nós não mais temos o controle sobre as nossas atitudes, sobre as nossas decisões. Nós não deixamos de ter vontade própria quando aceitamos a Cristo. Nós não perdemos a capacidade de decisão. Continuamos a fazer escolhas e a tomar decisões. Porém, a nossa vontade deve estar em sintonia com a palavra de Deus. Posso ouvir um amém? Se não for assim, não tem jeito. Nossa vontade, nossos desejos, nossos propósitos devem ser iguais aos de Cristo. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. É estar fazendo, é viver fazendo. Diga para o seu irmão assim, ó, diga para ele, você realmente quer ser usado por Cristo? Então guarde isso aqui, ó. Para aquele que quer ser usado por Cristo, o processo de morrer para quem? Para o eu. Não é opcional. É uma exigência para que se torne um genuíno discípulo de Cristo. Vamos ser francos. 12 discípulos de Cristo, que eram 11, depois entrou Matias, continuou 12. Posteriormente veio Paulo. Então, aqueles discípulos de Cristo, será que eles tinham aquela vontade, realmente eles queriam estar indo e caminhando, gastando a sola do pé, porque era de sandália, muito pó e outras coisas tantas? Será que eles gostavam de ser esculachado, de ser batido, de andar em prisão, de um morrer sem cabeça e o outro cozido em óleo e aí vai? Não, eu acredito que eles não queriam isso, o eu deles, mas o eu deles, eles estavam num processo de morte. Então eles tomaram a decisão de colocar a sua vontade à disposição de Cristo. E então eles realmente se tornaram genuínos discípulos de Cristo. Vamos levar não? Vamos. Vamos ter que abrir mão de fazer coisas que gostamos ou de que queríamos fazer? Vamos. Mas, para aquele que quer ser usado por Cristo, o processo de morrer para o eu não é opcional. Eu não sei, eu acho que não é bem isso que eu quero. Não. É uma exigência para que se torne um genuíno discípulo de Cristo. Aí vem o que Paulo fala em Gálatas 2:20, ó. Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Queridos, por mais que nós vivamos muito, a longevidade aqui na Terra é algo que não tem nem como comparar com a eternidade. Esse tempo aqui na Terra, se nós realmente morrermos para o eu, se nós realmente crucificarmos o nosso eu com Cristo na cruz, pois tem uma eternidade aonde realmente vamos viver o melhor de tudo. Não há como nós pensarmos o melhor que nós vamos viver.
Agora, se nós quisermos viver realmente aqui na terra, o melhor que essa terra tem, que esse mundo dá, depois vamos ter uma grande decepção. Então, eu acredito que é melhor nós abrirmos mão de certas coisas, alinharmos a nossa vontade com a palavra de Deus e dessa forma estarmos caminhando em direção à eternidade com Deus. Porque se nós não negarmos a nós mesmos, nós acabaremos atrapalhando o nosso crescimento espiritual e também o cumprimento da missão da igreja, que é de alcançar o mundo com o evangelho. Jesus foi muito claro: ide, fazei discípulo de todas as nações da terra. E aí ele vai dando o que é: batiza e também ensina a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. A submissão de nossa vontade a Deus, veja bem, a submissão da minha, da sua, da nossa vontade a Deus é morte do eu. Que coisa, né? Porque muitas pessoas dizem: ah, mas pastor, ora por mim, ou então, orem por mim, eu não consigo ler a Bíblia, eu não tenho vontade de orar. Eu também não tenho. Eu vou ler a Bíblia, dá sono? Então, se você vai ler a Bíblia e dá sono, ore caminhando. Começa a orar, vai dormir? Ore caminhando. Ninguém tem aquela vontade, isso. Essa vontade, não, porque o nosso corpo ele quer sombra e água fresca, ele quer o melhor, ele não quer se submeter. Isso é natural da carne. Então, veja bem, a submissão de nossa vontade é Deus, ou seja, a morte ao eu, é um processo contínuo. Nunca vai acabar. Ninguém vai dizer: beleza, agora eu já alcancei a maturidade, eu posso orar 10, 20, 30 horas, eu fico 30 dias em jejum, não tenho problema. Mentira. Por quê? Porque o eu está sempre, é o que a apóstola Valnice diz, a carne pode estar no chão assim, acabada, mortinha, entre aspas, mortinha, ou seja, desnutrida. Se você der uma colher de chá, ela já salta que nem um bezerro. Não tem como. A carne é um processo contínuo. A morte do eu é um processo contínuo. Quantos de nós, e me incluo nisso, fizemos uma rendição total quando nós nos convertemos? Eu estava eu peguei uma de minhas Bíblias e estava lendo ela e estava folheando, e aí vi que tinha um papel dentro. Em 2008, eu fiz uma aliança, um propósito com Deus. Eu cumpri. Fiquei envergonhado quando li. Por quê? Morte do eu, um processo contínuo. O eu não quer, o eu esquece. Tudo que vem contra nós, nós esquecemos. Agora, os benefícios, isso a gente não esquece nunca. Por quê? O eu ele quer estar no centro. Então, queridos, quantos de nós fizemos uma rendição total quando nos convertemos? Porém, agora estamos desviados do caminho ao qual nos propusemos. Os cuidados, as pressões da vida nos levaram a colocar os desejos pessoais em primeiro lugar. Por exemplo, estou sem emprego, as contas estão ali daquele jeito. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que achar um emprego, eu corro. Se eu me colocar na presença de Deus, realmente colocar a minha necessidade, orar, até mesmo jejuar, as coisas mudam. Mas a gente quer o eu tem que conseguir. E aí as pressões todas, os desejos pessoais, eles vêm em primeiro lugar. E a edificação do reino de Deus fica em segundo plano. É natural do ser humano. Por isso que a morte do eu é um processo contínuo. Todo dia nós temos que estar crucificando o nosso eu, a nossa carne, e dizendo não para nós mesmos. Quando aceitamos a Cristo, fomos alistados no exército de Deus.
E por causa dessa decisão, a nossa dedicação deve ser parcial. Amém? É total. É total. Não tem jeito. A decisão de realizar a obra de Deus, de ser testemunha do seu poder, é um compromisso sério que exige tempo em comunhão com Deus, derramando o nosso coração diante dele. E aí o que acontece? A religião em si, ela faz o quê? Tu tem que estar pregando toda hora para todo mundo, você tem que estar falando, e aí bate de porta em porta, não que seja errado. Mas, queridos, nós falamos muito mais com o nosso testemunho, no nosso trabalho, sendo os melhores funcionários. Na nossa casa, sendo o melhor cônjuge, o melhor filho, o melhor pai, a melhor mãe. Na nossa vizinhança, sendo amado pelos nossos vizinhos. Por quê? Porque somos bons vizinhos. Nisso nós damos muito maior testemunho do que está tagarelando. Até tem um ditado que diz: não ouço a sua voz, porque suas atitudes falam mais alto. E interessante, eu estava ouvindo uma mensagem e o pregador disse o seguinte, ó: você sabe quem é, sabe qual é o padrão da sua empresa? Uma empresa, a sua que eu digo, uma empresa, tem ali 5.000 funcionários. Uma empresa de excelência, tudo, mas aí tem um funcionário nos 5.000 que é um lixo. O padrão daquela firma com 5.000 pessoas é aquele lixo. O padrão de uma empresa sempre é medido pelo pior. O que isso quer dizer? Mesma coisa no reino de Deus. Tá vendo? Ó? Esses são os crentes. Tá vendo lá? É assim mesmo. Por quê? Porque o exército de Deus, ele é nivelado sempre pelo mau testemunho, infelizmente. Por isso que nós pregamos muito mais com o nosso testemunho do que estarmos falando. Porque quando falarmos, realmente nós temos um respaldo, nós temos a autoridade. Por quê? Porque nós fazemos aquilo que nós falamos. Cumprimos com aquilo que nós dizemos. E isso muda todas as coisas. Amém? Então, é necessário que nos deixemos purificar. O Espírito Santo sempre vai trazer à nossa memória coisas que precisam mudar. Agora nós mudamos se quisermos. Por isso, queridos, nossas motivações e desejos devem ser entregues e sem reservas ao amado Espírito Santo, para que ele remova todos os obstáculos de nossa vida. Olha como é interessante. Aí, como nós cantamos, no geral a igreja canta, quero ser como Jesus. Aí sai dali, perdão da palavra, mas é um capeta. Vai ser como Jesus? É automático ser como Jesus? Não. Nossas motivações e decisões devem ser entregues e sem reservas ao amado Espírito Santo, para que ele possa ali, remover todos os obstáculos da nossa vida. Por isso que está lá em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se você abrir, se eu abrir, se nós abrirmos, aí diz, eu entro e vou cear com ele e ele comigo. Sempre a decisão é nossa. Deus não faz nada impondo. Nós precisamos, claro, orarmos, buscarmos a palavra e abrirmos, deixarmos, entregarmos sem reservas para que ele possa fazer a obra. Agora é o seguinte, costumo já, falo há muito tempo, a única matéria-prima que o Espírito Santo tem é a palavra de Deus. Se nós não dermos essa matéria-prima para que ele trabalhe em nós, nada vai ser feito. Por exemplo, não adianta você contratar o melhor engenheiro, o melhor arquiteto, o melhor pedreiro, ou seja, melhor equipe de construção. E aí diz assim, olha, eu quero esse prédio, façam. Aí eles ficam olhando para você, está, e daí? Cadê o material? Se você não der o material para eles, eles não têm o que fazer.
A mesma coisa é com Deus, é com o Espírito Santo. Se nós não nos aprofundarmos na palavra de Deus, se nós realmente não buscarmos a palavra de Deus, o que vai acontecer? Nada. Porque o Espírito Santo não... Por exemplo, vamos dizer, a gente não leu, não sabe nada da Bíblia e não sabe que roubar é pecado. E aí roubamos. O Espírito Santo tem como nos convencer? Não, porque eu não tenho a palavra que diz que eu não posso roubar. Eu preciso, só dei um exemplo bem básico. Nós precisamos nos expor à palavra de Deus, para que o Espírito Santo tenha como remover os obstáculos da nossa vida. Amém? Decisão sempre é nossa. Outra coisa, queridos, que se requer de quem se alista no exército de Deus, daquele que aceita Cristo como Senhor e Salvador, é a determinação de não olhar para trás. Satanás é especialista. Por exemplo, eu cometo um problema, ou qualquer um de nós comete algo horrível, um grande pecado, se bem que não tem grande ou pequeno perante Deus, mas um grande pecado cometemos e vamos aos pés do Senhor, pedimos perdão, mas aí no outro dia, Satanás vem de novo assim, ó. Ele não vai falar na segunda nem na terceira pessoa. No outro dia, olha o que eu fiz ontem, olha o que eu fiz aquele dia. Que coisa séria. Aí vou pedir perdão de novo. O que é isso? Eu estou olhando sempre para trás. Se eu já pedi perdão, esse pecado foi cravado na cruz. Ele já não existe mais, porque, e é muito claro, Deus lança no mar do esquecimento. Por que Deus lança no mar do esquecimento? Porque não é porque ele esquece, ele tem amnésia. É como é que Deus vai poder ver algo que não existe. Porque quando nós confessamos o nosso pecado, pedimos perdão, nos arrependemos, o sangue de Jesus é passado como uma borracha e apaga o pecado. Se apagou o pecado, não existe mais, não tem como. Por isso que Deus lança no mar do esquecimento. Mas Satanás, ele é perito em nos fazer olhar para trás. Mas o que se requer de quem se alista no exército de Deus é a determinação de não olhar para trás. Aí está ali em Lucas 9,62. Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Por quê? Porque está sempre ouvindo a acusação do inimigo. Mas Senhor, eu sou tão fraco, porque eu caí ontem. Senhor, eu não presto, porque está olhando para trás. O que se requer daquele que põe a mão no arado é que não olhe para trás, porque senão ele não pode ser apto para o reino de Deus. Amém? O passado, queridos, ele tem que ficar no passado. Parece uma redundância, mas não é. Para muitas pessoas, qual é o grande problema das depressões, que é o mal do século? É excesso de passado. Não consegue fazer uma coisa, não conseguiu tal coisa, não alcançou o objetivo. Depressão. Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Então, passado no passado. E em Mateus 19:29 diz assim, e todos que tiverem deixado casa, irmãos, irmãs, pais, filhos ou campos por minha causa, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. O que é deixar? Não é agora, pai, é o seguinte, eu aceitei a Cristo, a partir de hoje tu não existe mais. Nem meu pai tu é mais. Tchau. Não. É deixar em segundo plano. Primeiro plano, o reino de Deus. Eu me alistei no reino primeiro. Agora, deixa eu dizer uma coisa. Primeiro plano não é estar enfurnado dentro de um templo, de uma igreja. Não. Primeira coisa é o quê? O meu testemunho, a minha pregação, ou seja, a minha pregação de vida do que Cristo fez em mim. Porque muitos acham que é estar enfurnado dentro da igreja. Esquece a mulher, esquece os filhos, é dentro da igreja. Não, não é. É modo de vida.
Então, antes de ter condições de agir no poder de Deus, devemos estar dispostos a morrer para os nossos desejos carnais e submeter os maus hábitos que todos nós temos e mortificar áreas da nossa vida que querem controlar o que deve ser controlado pelo Espírito de Deus. E como é interessante, qual era o meu maior desejo? E eu estou falando de mim. Era o quê? É fazer da minha mulher uma pessoa igual a mim. Seja... quebrei a cara há muitos anos. Por quê? Porque não sou eu que mudou. E cada pessoa é individual. Ela foi feita única. Ninguém será igual a ninguém. Então eu não tenho que fazer o outro igual a mim. Amém? Eu tenho que fazer dele um discípulo de Cristo. E a mudança, por isso que aqui, ó, eu tenho que mortificar as áreas da minha vida que querem controlar o que deve ser controlado pelo Espírito de Deus. Então, se eu quero uma mudança em alguém, eu mudo primeiro e entrego aquilo nas mãos de Deus, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, necessidade, problema, ou seja, o que você tem, eu quero, lança para ele, porque ele tem cuidado de vós. O objetivo principal do cristão deve ser edificar o reino de Deus. Amém? Por isso questione o seguinte, ó, os cuidados da vida estão impedindo que eu me entregue totalmente à obra de edificação do reino de Deus na terra em minha geração? O que é? Cuidados da vida. Ah, não. E eu vi o testemunho não, nós conversando, aí esse pastor me estava contando o seguinte, que cidade grande, e essa crise toda que deu há 2, 3 anos atrás, seguiu até uns dias desses. E daí o irmãozinho sumiu da igreja. E aí um dia andando no centro, o pastor deu de cara com ele, o cara todo bombadão, pense num... E aí, como é que tá, meu irmão? Eu estou bem, não sei o que tem. Pois é, pastor, deixei de ir na igreja porque é muito cara a gasolina, então gasto muito, então estou ficando mais em casa. Mas o pastor olhou, né? Pense num bombado, ou seja, a academia não fechou, não. Ela continuou. Então, o que é? Cuidados da vida. São essas coisas que não podem estar impedindo que nós façamos o quê? O reino de Deus na terra cresça e aconteça na minha geração. Se nós formos ver, testemunho, Pedro e Paulo aceitaram sofrer as consequências para que o poder de Deus se manifestasse em suas vidas. Será que nós estamos dispostos a nos entregar diariamente como um sacrifício contínuo e agradável a Deus? Aí até estava vendo alguém pregar ontem sobre isso mesmo. Romanos 12:1, ele fala o quê? Que nós devemos o quê? A nossa vida tem que ser um sacrifício santo e agradável a Deus. O que é um sacrifício? Meu corpo quer ficar dormindo. Mas o que eu acordar, eu sair da cama. Quantas vezes não? Praticamente todos os dias é um sacrifício sair da cama e trabalhar. Eu quero ficar dormindo, mas eu me sacrifico por quê? Por algo que é necessário, não é ruim, algo que secular. Agora, quando é para Deus, Deus nos acorda, Deus quer falar conosco e aí o sacrifício não vale. Não, isso é no Antigo Testamento, sacrifício não tem no Novo Testamento. Estamos na era da graça. E o que diz Romanos 12:1? Esse é o detalhe. Temos que sacrificar? Temos. São muitas coisas que eu quero fazer. Queridos, vamos lá, eu já sou aposentado, e para os padrões do Brasil, é uma boa aposentadoria. Eu poderia estar o quê? Muito longe daqui, numa chácara, um negócio. Se está muito quente, liga o outro lá. Então, se
Não precisava estar aqui. Entende? Mas o que? Eu sei do que? O reino de Deus precisa ser edificado, implantado na minha geração. Amém? E aí sacrifica o quê? Sacrifico de estar lá por Fortaleza, sacrifico de estar ali por Cachoeira, sacrifico de estar por aí. Então, queridos, uma vida de compromisso e dedicação a Deus é um exercício diário, onde seremos provados e até mesmo perseguidos. E à medida que vemos a transformação que Deus promove em nossa vida, e como o seu poder se manifesta em nós, e por meio de nós, percebemos que nenhum sacrifício é grande demais para nos fazer desistir de uma vida tão rica e compensadora. Amém? E não, olha, Deus sempre nos surpreende. Quando nós dependemos dele, quando nós colocamos verdadeiramente em prática, Deus dá aos seus enquanto dormem. O que é dormir? É colocar a cabeça no travesseiro e realmente descansar. Porque tem pessoas que não dormem porque, meu Deus, olha quanta manhã, olha, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, aí perde o sono e vira a noite. Deus dá aos seus enquanto dormem, enquanto descansam em Deus. Senhor, em paz me deito e logo pego no sono. Eu amo esse versículo. Eu amo. E deito e durmo. Por quê? Deixa com ele. Aí eu pego uma frase, eu falo quase sempre, de um amigo meu que diz o seguinte, ó. Se o problema tem solução, não se preocupe. Agora, se o problema não tem solução, para que se preocupar? Não vai adiantar nada. A minha preocupação não vai mudar absolutamente nada. Para melhor, pode mudar para pior. Então, Jesus nos deu exemplo, queridos. Jesus escolheu os seus discípulos e os enviou a transformar o mundo. Agora me diz uma coisa, a Bíblia é muito clara quando os fariseus se reuniram e disseram, mas essas pessoas são iletradas, como é que eles podem... O que era iletrado? Eles não tinham estudo, eles tinham só o basicão. E como é que aquelas pessoas foram escolhidas por Cristo? Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. E Deus levanta o que não é para envergonhar o que acha que é. Então, Jesus escolheu seus 12 e os enviou para transformar o mundo. E aonde Satanás nos pega? E aí vem o versículo de Lucas. Aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é apto ao reino de Deus. Então o Satanás diz, você nem estudo tem, ou você não sabe falar, você tem vergonha. Ele não diz você tem. O pensamento vem assim, puxa, eu sou envergonhado. Eu nem estudo tenho, eu não sou eloquente, eu não sei falar. Como é que eu vou... se me perguntar alguma coisa da Bíblia, eu não vou saber responder. Então eu vou ficar envergonhado, então eu não falo. Os 12 iletrados transformaram o mundo. Por quê? Porque dependiam de Jesus. E a cada dia eles morriam para si mesmo, para o seu eu. Escolheu 12, designando os apóstolos para que estivessem com ele e os enviasse a pregar e tivessem autoridade para expulsar demônios. Mas eram iletrados, mas não olhavam para si. Eles tinham ousadia porque dependiam de Jesus, dependiam do Espírito Santo. Por isso, queridos, hoje a maior necessidade do cristianismo é fazer discípulos que queiram se tornar discípulos de Jesus Cristo. A igreja ainda não conquistou o mundo para Cristo, porque quer a presença de Jesus para proveito próprio. O que é? Olha, isso quase 100%. Eu vou na igreja hoje buscar minha bênção. E vou buscar a bênção. Vaso, hoje a bênção vem. E por quê? Proveito próprio. E não para se tornar discípulos. Pega uma igreja de campanha, pega uma igreja onde realmente é só
Bênção. Tá, ó. Agora, onde tem realmente o ensino da palavra? São poucas igrejas que têm pessoas, está cheia realmente. Por quê? Porque a igreja de Cristo ainda não conquistou o mundo para ele, porque as pessoas buscam a presença de Jesus para proveito próprio, mas não para se tornarem discípulos. E há uma grande diferença entre um membro de banco, entre um adepto de uma religião, de um discípulo. Membro ou adepto de uma religião, ele muda os conceitos religiosos. É aquele que afirma crer, mas permanece no banco, esquentando o lugar, sendo um inútil para a obra de Deus. O membro de banco ou religioso tem tempo para todas as tarefas seculares. Como eu falei, vai na academia e vai no shopping. Nada disso é errado, não é. Mas ele tem tempo para tudo isso e ele declara enfaticamente que não tem tempo para ler a Bíblia. Não tem tempo para orar. Não tem tempo para pregar o Evangelho. Por quê? Não tenho tempo, a minha vida é muito agitada. E como eu disse, não que tarefas seculares sejam erradas ou contrárias à palavra de Deus. Mas não podem, as nossas tarefas seculares não podem estar em primeiro lugar em nossa vida. Porque nossa missão é implantar o reino de Deus, fazendo discípulos de todos os povos da terra. Posso ouvir um amém? E aí, queridos, os sinais mostram, se nós formos ver, é só nós olharmos. Um grande incêndio na Califórnia, muita enchente lá na França, na Itália, essa enxurrada aqui em Minas Gerais, em Belo Horizonte. Aquela mais uma montanha, uma pedra grande que despencou ali em Petrópolis. E aí nós vamos vendo que todos os sinais nos mostram que nós estamos vivendo os últimos dias do planeta Terra. Jesus está às portas para levar a sua igreja. Não tem mais tempo. Por isso que Deus está chamando os que estão assentados à beira do caminho para que se mobilizem, tomando atitudes de filhos de Deus, se reproduzindo em centenas e milhares de discípulos à semelhança de Jesus Cristo. Amém, queridos? Deus está chamando os seus filhos a que se separem das coisas do mundo e se alistem no seu exército. Vamos lá. Pegando o exemplo daquele que eu falei, do bombadão. Queridos, por mais bomba que tenhamos tomado, por mais músculo que tenhamos, por mais corpo lindo, o tempo vai fazer tudo cair, tudo despenca. A lei da gravidade, ela é implacável. Não adianta. O que estava de pé, desce. O que estava esticado, enruga. E não tem jeito. Vamos lá. Dois artistas, o Arnold Schwarzenegger, lembra? Foi 4 ou 5 vezes Mr. Músculo, Mr. Mundo de músculo. Olha como é que está hoje. Tudo despencou. Outro lá, aquele lá do Rambo, lá, como é o nome? Stallone, mesma coisa. Só estou pegando 2 conhecidíssimos, que todo mundo acho que já viu o filme deles. Não tem jeito. Tudo cai. Então, por que nós vamos dar tanta importância? Não que cuidar da saúde e do físico não seja importante. É, e precisa. Mas por que nós vamos dar mais importância a isso que vai sumir e deixarmos o que é eterno em segundo plano? Mas o que significa ser discípulo? O dicionário traz a seguinte definição: discípulo é aquele que aceita e auxilia a divulgar as doutrinas de outra pessoa. Seguidor convicto dos pensamentos de uma escola ou de um indivíduo. Isso é discípulo.
E segundo essa definição, nós podemos declarar que ser cristão é ser a reprodução de Cristo em seu caráter e em sua missão. Caráter santo, caráter irrepreensível, a ponto de dizer assim, ó, eu nada faço que não tenha visto meu Pai fazer, e eu nada falo que não tenha ouvido meu Pai falar. Ou seja, tudo que ele fazia é o que ele tinha visto ou ouvido, e tudo que ele fazia é para a glória de Deus. É isso, ser a reprodução de Cristo em seu caráter e em sua missão. Fora disso, não é cristão, não é discípulo. Deus deseja que, como discípulos, enxerguemos o mundo como Ele enxerga. E como é que Deus enxerga o mundo? Deus vê o mundo como um grande campo, pronto a ser colhido. E aí nós vemos João 4,35. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. E aí eu vi uma ministração da apóstola Rivanda, que aquele pessoal daquela cidade onde aquela mulher samaritana foi chamar eles usavam roupas brancas mesmo. Então quando ele diz, discípulos, levantem, vinha aquela multidão de branco em direção a eles. E os homens da cidade todos saíram para ver Jesus por causa do testemunho daquela mulher que fora tirar água no poço. Então, para realizar a obra de Deus, temos de estar com Deus o tempo todo, envolvidos com o coração, com a mente e com todas as forças. Aí a pessoa, mas eu vou virar um radical, aí eu vou virar uma pessoa alienada. Não, vamos ser pessoas lá no nosso trabalho dedicados realmente. Caiu uma coisa, eu levanto, não me custa nada, eu dou o lugar, eu sou gentil, ou seja, eu sou o melhor empregado. As pessoas olham, por que você tem de diferente? Aí entra o quê? Eu sou um discípulo de Cristo. Eu sou um cristão. O discípulo nunca se acomoda, pensando já ter feito o bastante. E aí, queridos, eu não vou seguir muito, não. Aí eu pego só uma palavra. Eu não lembro qual foi o pastor que pregou, mas eu gostei muito. Ele disse assim, no reino de Deus, ninguém tem crédito e também ninguém tem débito. Eu posso viver a vida inteira jejuando, orando, ou seja, estando em Cristo. Eu não tenho nenhum crédito. Mas se eu vivi uma vida depravada, uma vida desgraçada, e eu me arrependo, eu não tenho nenhum débito. Então, perante Deus, ninguém tem crédito e ninguém tem débito. Eu não posso chegar, Senhor, olha, eu sou pastor, veja bem, então o Senhor me deve. Não deve nada. Então, esse negócio, às vezes, que pregam por aí, se você dizimar, então você pode chegar para Deus e dizer assim, sim, Deus, aqui está o problema, resolve, porque eu dizimei. Tu não tem nenhum crédito. Nenhum. Aí vem Satanás e manda olhar para trás, né? Que põe a mão no arado. Mas, o que eu fiz ontem? Meu Deus do céu, olha o que eu fiz. Te arrependeu? Confessou? Não há nenhum débito. Está tudo em branco. Amém? É isso que nós precisamos fazer. Não nos acomodarmos. Pensamos que já fizemos muito, ou também não nos acomodarmos. Para mim não tem mais jeito. Acabou. Não. Não tem isso. Só para nós encerrarmos, existem 7 características principais que distinguem o discípulo de Jesus Cristo de um membro ou adepto de uma igreja. O primeiro deles é o amor. Marcos 12:30 diz assim, amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. E aí tem
João 13, 34 e 35. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. A vós, que também vós vos ameis uns aos outros. Nisso conhecereis todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Próxima é obediência. João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Terceira característica, fidelidade. João 15, 5 e 8. Eu sou a videira e vós as varas. Quem permanece em mim e eu nele, permanece fiel, fidelidade. Em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Nisso é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Quarto, perseverança. 1 Crônicas 16, 11 diz assim, buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Perseverança. João 8, 31. Dizia, pois, Jesus aos judeus que nele creram, se vós permanecerdes, perseverança, na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Quinta característica, humildade. 2 Coríntios 3:5. Pois que é Apolo? Que é Paulo? Senão ministros dos quais crestes, e isso conforme o que o Senhor concedeu a cada um. Deixa eu dizer uma coisa. Tem certos líderes que eles só pisam no chão porque eles não têm asa. Porque se tivessem, não pisavam. Aí, veja bem, Jesus, ele diz assim, se humilhou, saiu da forma de Deus, veio na forma de homem, e na forma de homem ele foi a forma de servo, e se humilhou mais ainda, e foi a morte, e morte de cruz. Ou seja, ele nos mostrou o caminho da humildade. Por que vocês acham que quando Judas, ele vende a Jesus, e as pessoas perguntam, mas quem é que nós vamos pegar lá? Aquele que eu der um beijo. Por quê? Porque Jesus se vestia como os outros. Ele não tinha uma diferença. Lá vai Jesus, olha só que roupa. Não. Humildade. Então, eu como já vi muito, eu sou crente, não sou comum. Aí vem o fariseu aquele, Senhor, eu oro, jejuo 2 vezes por semana, estou aqui orando, não sou como aquele ali. Não tenho crédito e também não tenho débito. Sexta, entrega total. Mateus 10, 37. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. E Lucas 14, 33. Assim, pois, todo aquele que tem entre vós que não renuncia a tudo quanto possui, não pode ser meu discípulo. E, para encerrar, sétimo, característica, compromisso de levar a cruz. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. E Gálatas 5:24 diz assim, e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Encerrando, Deus nos chama para que nos tornemos seus discípulos e nos comissiona, independente de nossa natureza pecaminosa, de nossas fraquezas ou defeitos. Deus não nos escolheu por sermos os melhores, nem por sermos
perfeitos. Mas apesar de nossa natureza pecaminosa, nossas fraquezas e nossos defeitos, Deus nos escolheu e nos enviou. Mas aí vai entrar o seguinte, ó. A cada dia eu estou crucificando a minha carne com as minhas paixões e concupiscências. Ou seja, o morrer para o eu é um exercício diário que não vai terminar até o dia que eu der o último suspiro no planeta Terra. Preciso, por isso que quanto mais dependo de Deus, quanto mais me encho de Deus, mais humilde eu me torno e mais eu vejo que Deus quer me usar para que outras pessoas também venham para Cristo. Amém, queridos? Então, nós precisamos realmente sermos a mudança que nós desejamos no mundo. E agora, queridos, está o tempo certo. Sermos o sustento, assim como Arão e Ur foram o sustento de Moisés lá no monte, enquanto Israel guerreava. Nós sermos o sustento das nossas autoridades. Tanto é que o Novo Testamento, não lembro o texto agora, diz que nós devemos orar, nós devemos clamar pelas nossas autoridades, para que vivamos dias tranquilos. Oremos. Ah, mas não é do meu partido, não gosto e para mim ele nem presta. Oremos. A Bíblia diz que não é porque eu gosto ou não gosto, oremos. E a mudança que nós queremos nessa nação, que ela comece por nós. Amém? Feche seus olhos. Vamos orar. Pai, graças te damos por esse momento, nós te louvamos por esta palavra. E nós pedimos que o teu soberano Espírito Santo nos dê a graça de realmente tomarmos a nossa vontade, o nosso livre-arbítrio e submetê-lo à direção do Espírito Santo. Alinharmos com a tua palavra. E desta forma, nos levantarmos do nosso trabalho, na nossa vizinhança, na nossa casa, perante o nosso cônjuge, perante os nossos filhos, perante os nossos pais e parentela toda, nos levantarmos como a mudança que queremos neles. Pai, que eles não tenham do que falar de nós, porque nós, na direção do Espírito Santo, e a cada dia mortificando mortificando os nossos desejos carnais, nós possamos ser exemplos para os outros. Mas que, ó Pai, nos tornando exemplo, não cobremos dos outros, mas simplesmente, como Paulo declara, e como Jesus fez, sejamos humildes, sejamos realmente pessoas que façam, não buscando que os outros também façam, mas façamos para sermos exemplos. E o nosso exemplo possa contagiar os nossos colegas de trabalho, os nossos colegas de estudo, os nossos vizinhos, a nossa parentela toda. Pai, que realmente nós nos levantemos nesse tempo, ali já alistados no exército de Deus, e possamos ser instrumentos para implantarmos o reino de Deus em toda a terra. Pai, que realmente nós não busquemos a tua face, não busquemos a tua presença apenas em proveito próprio, mas nós busquemos a ti, busquemos estar alinhados contigo, com a tua palavra, com os teus propósitos, para sermos instrumentos, para saquearmos o inferno e povoarmos os céus, para desfazermos com as obras do diabo e desta forma implantarmos o teu reino em toda a terra. Pai, que a tua maravilhosa graça, que o teu poder bendito e que a tua presença através do Espírito Santo sempre seja conosco e que a cada dia nós aprendamos a crucificar o nosso eu com as paixões e concupiscências todas, crucificarmos a nossa carne, a nossa vida velha, o nosso velho homem, crucificarmos e passarmos a viver a vida que o Senhor projetou para nós. Sim, ó Pai, nós sabemos que o Senhor não nos tirou o livre-arbítrio, o Senhor não nos tirou o poder de decisão, o poder de escolha, mas nós queremos nesta manhã submetermos as nossas decisões, o nosso livre-arbítrio à tua vontade.
que venha assim como diz a oração, modelo que Jesus Cristo nos ensinou. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, nas nossas vidas, na tua igreja, como é feita no céu. Pai, ministra de uma forma especial, e que através, ó Pai, desta submissão e desta entrega completa das nossas vidas, nós possamos ser usados por Ti para a implantação do Teu reino. E daremos sempre a Ti o louvor, a honra e a glória, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Aleluia. Que realmente essa palavra